Olá, irresistíveis! Você conseguiria se imaginar ou acreditar que uma guerra poderia ser vencida com apenas 300 homens contra milhares? Pois foi isso que aconteceu no capítulo 7 de Juízes, onde Deus prova que as suas vitórias acontecem não pela força humana, mas pelo seu poder. Vem descobrir com a gente como é que Gideão derrotou os midianitas com uma estratégia assim que continua inspirando pessoas até hoje. Inscreva-se no canal se você ainda está inscrito, ainda não está. Deixe o seu like e vamos juntos aprender lendo este capítulo incrível. Bora? Então, eu vou pedir para você deixar o seu like, né? E ao final eu vou pedir para você compartilhar com alguém que você ama. Hoje nós vamos ler nessa Bíblia aqui, a Bíblia judaica completa. Ela foi uma tradução do Davi Stern, da editora Vida, que produziu aqui no Brasil. Olha que legal. Então vamos lá. Eu adquiri essa Bíblia no 14º Congresso do Hartzion, em Belo Horizonte, em 2019. Então, bora. Vamos lá, gente. Vamos ler o capítulo 7. Bom, aqui vão ter alguns nomes falando em hebraico e eu vou tentar trazer o máximo para a gente poder acompanhar em português, tá? Ui, tá alto aqui, né? Deixa eu diminuir aqui. Acho que aqui assim é melhor. Peraí, vamos lá. Ok? Beleza. Perdão, eu tô meio rouca. Foi o dia inteiro. Foi ótimo. Bom, então Jerubaal, que é Gideon, né? E todo o povo com ele levantou-se de madrugada e acampou em Ain Harod. O acampamento de Midian ficava ao norte dele, próximo a Givitá Moré, no vale. Adonai disse a Gideon, Adonai é o Senhor. O Senhor disse a Gideon, há pessoas demais com você para que eu entregue Midian a eles, porque não quero que Israel se vanglorie contra mim, dizendo, nós salvamos a nós mesmos por nossa força. Portanto, proclame ao povo, qualquer que esteja ansioso ou com medo deve voltar para casa. Enquanto nós permaneceremos aqui no monte Gileade. 22.000 retornaram, mas 10.000 permaneceram. Tá? O Senhor disse a Gideon, ainda muita gente, faça que eles desçam até a água, e ali eu os selecionarei para você. Se eu disser de algum deles, este é seu, ele irá com você. E se eu disser, este não é seu, ele não irá com você. Então ele trouxe o povo até as águas, e Adonai disse a Gideon, coloque de um lado todos os que lamberem a água com sua língua, à maneira de um cão, e coloque do outro lado todos os que ficarem de joelhos para beber. 300 lamberam a água, levando a mão à boca. Todo o restante dos homens ajoelhou-se para beber a água. Adonai disse a Gideon, eu usarei os 300 homens que lamberam a água para salvá-lo. Eu entregarei Midian em suas mãos. Que os outros voltem para casa. Então eles pegaram as provisões e os chafarotes. Chafarote é plural de shofar, tá? E os chafarote do povo. Assim ele despediu todos os homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas os 300 ele manteve com ele. O acampamento de Midian ficava no vale, abaixo dele. Naquela noite, Adonai disse a Gideon, o Senhor disse a Gideon, levante-se e ataque o acampamento, porque eu o entregarei a você. Se, no entanto, você está temeroso em atacar, desça com seu servo Purã. E depois de ouvir o que eles estão dizendo, você terá coragem para atacar o acampamento. Assim ele desceu com seu servo Purã até os postos avançados do acampamento. Enquanto isso, Midian, Amaleque e todos os outros do leste tinham se estabelecido no vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos também eram extremamente numerosos, como a areia da praia. Gideon chegou ali no momento exato em que um homem estava contando a seu companheiro o sonho que ele teve.
Ainda há pouco eu sonhei que um pão de cevada caiu no acampamento de Midian. Veio até a tenda e bateu nela com tanta força que a derrubou, deixando-a caída. Seu companheiro respondeu: isso só pode ser a espada de Gideon, filho de Ioshá, o homem de Israel. Deus entregou Midian e todo o seu exército em suas mãos. Quando Gideon ouviu o sonho e sua interpretação, caiu de joelhos em adoração. Então retornou ao acampamento de Israel e disse: levantem, o Senhor entregou o exército de Midian a vocês. Ele dividiu os 300 homens em 3 companhias. Pôs o chofarote nas mãos de todos eles e jarros vazios com tochas dentro deles. Então disse a eles: olhem para mim e façam o que eu faço. Quando eu chegar na extremidade do acampamento, façam aquilo que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo soprarem o chofar, vocês soprarão seus chafarotes ao redor de todo o acampamento e gritarão: por Adonai e por Gideon. Gideon e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento um pouco antes da meia-noite, logo após a mudança da guarda. Eles sopraram seus chofarotes e despedaçaram os jarros que tinham em suas mãos. Todas as 3 companhias sopraram o chofarote, quebraram os jarros e seguraram as tochas na mão esquerda, mantendo a mão direita livre para segurar os chofarotes que eles sopravam, e gritaram: a espada por Adonai e por Gideon. Então, como cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, todo o acampamento foi tomado de pânico, com todos gritando e tentando escapar. Os homens de Gideon sopraram seus 300 chofarotes. E Adonai fez que cada um no acampamento atacasse seu companheiro. E o inimigo fugiu para além de Bet-Seetã, próximo a Tisserá, tão distante quanto a fronteira de Avel-Macolá, próxima a Tabat. Então, homens de Israel foram convocados, de Naphtali, Asser e de ambas as regiões de Manassé, e eles perseguiam Midian. Gideon enviou mensageiros por todas as montanhas de Efraim com a mensagem: desçam e ataquem Midian, e cerquem os rios até Beit-Bará, e também o Iarden. Iarden é o Jordão, tá? Antes que eles cheguem a eles. Então, todos os homens de Efraim vieram juntos e tomaram os rios até Beit-Bará e também o Iarden, que é o Jordão. Capturaram também os 2 chefes de Midian, Oreb e Zeeb. Eles mataram Oreb na rocha de Oreb e mataram Zeeb na vinha de Zeeb. Então, enquanto eles perseguiam Midian, trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideon, que tinha passado para o outro lado do Jordão. Meu Deus do céu! E aqui a gente termina este capítulo 7, que descreveu a conquista de Gideon contra os midianitas. Um exército tão numeroso quanto os gafanhotos, do vale, gente? Deus, no entanto, decide que Gideão não deve contar com uma grande força militar, mas apenas 300 homens, para que Israel saiba que a vitória é dada por ele, não pela força do nosso braço, do homem. Gideão começou com 32 mil soldados, gente. Mas Deus fez assim uma triagem, tirou os medrosos, Depois escolheu apenas aqueles que beberam água lambendo como os cães, até chegar a um número simbólico de 300. Ou seja, Deus dá um sinal de encorajamento a Gideão. E aí ele ouve o sinal de um soldado midianita, contando aquele sonho que previa a vitória, de Israel, como se Gideão fosse um pão de cevada. Olha só isso, que interessante, gente.
e armados com nada, menos do que tochas escondidas em vasos de barro e o chofar, as trombetas, né? E os 300 cercaram o acampamento. E quando eles quebraram o jarro, iluminaram tudo, começaram a gritar e tocar o chofar, e pela espada do Senhor e de Gideão, eles criaram uma confusão. E o próprio exército inimigo se destruiu em pânico. Olha que loucura isso. Ou seja, a vitória de Gideão, gente, é uma demonstração clara que Deus não precisa da nossa força, nem de um exército humano numeroso. Ele é Deus. Ainda bem que é o nosso Deus. E aí, que lições a gente pode tirar deste capítulo para aplicar na nossa vida? A gente viu e Deus deixou claro que a vitória seria dele, não uma conquista humana. Então a gente não pode esquecer nunca de declarar sempre que a glória é do Senhor, não nossa. Gideão, inicialmente, ele teve medo, né? Mas aí a fé dele foi renovada pelo sonho e pelos sinais que Deus deu a ele. Ou seja, a confiança em Deus supera o medo, né? E Deus usa pessoas estratégicas improváveis, gente. É incrível, meu Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Agora, o sonho contado foi assim, a chave, né? Que virou, você vê como ele mudou completamente o Gideão, né? Foi assim um poder do encorajamento, né? Observe que às vezes uma simples palavra é suficiente para levantar um líder. Então, muita atenção para a gente não perder os sinais de Deus, né? Vamos refletir agora sobre este capítulo para a gente assim extrair insights, né? Você está confiando em Deus para lidar com desafios que parecem difíceis de vencer? Ou você acha que você consegue sozinho vencer tudo? Me conta, escreve. Quais são as áreas na tua vida que Deus está te chamando para agir, mesmo que você se sinta fraco e insuficiente? Quais são? O que falta para você fazer acontecer? Para você acreditar em Deus e partir? Pensa nisso. Como é que você pode encorajar outras pessoas que estão assim enfrentando batalhas espirituais ou emocionais? O que você acha que você pode fazer? Qual a palavra que você tem que entregar para essas pessoas? Pensa nisso. Às vezes Deus está falando com você e você ainda não percebeu o quanto você pode ajudar outras pessoas, porque Deus nos fez seres relacionais. Pensa nisso. Não feche a sua boca. Entregue o que Deus te deu para outra pessoa. Tá? Vamos falar com o Pai agora? Ai, Pai amado. Obrigada por nos mostrar assim claramente e com um exemplo tão simples que o Senhor opera a Tua glória em nossa fraqueza. E a nossa vitória é garantida quando a gente confia nos Teus planos, Pai. Ai, Pai, o Senhor usa assim tão pequenos números e ferramentas tão simples que nas Tuas mãos eles se tornam assim poderosos, como o jarro de barro, o chofar. Meu Deus, como é bom a gente ver essa redução que o Senhor fez de 32 mil para 300. Não é nem 10%, Pai. Eu acho que é o quê? É menos de 1% que conseguiu derrotar o inimigo, causando assim grande confusão. Ai, Pai, nós confiamos em Ti, Pai. Cuida de nós, cuida do nosso país, Pai. Cuida do Brasil, por favor. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, amados. Então, lá foi o capítulo 7. Amanhã tem mais. Amanhã tem capítulo 8. Vamos em frente. Se você curtiu, deixa o seu like. E agora, compartilhe esse vídeo para quem ainda não conhece essa história de Josué, esses detalhes incríveis, essas curiosidades, com uma pessoa que você ama. Fui. Beijo no seu coração. Tchau.